sobre o que você deveria ensinar aos seus filhos, né? Você deveria simplesmente montar uma carteira previdenciária, largar ela lá, e quando o seu filho, ou a sua filha, no caso aqui, tiver seus 18 anos, ela vai começar a usufruir, ou quando ela tiver uma idade mais avançada, ela vai enxergar valor no que você fez? Eu discordo. Eu conheço muita gente que se preocupa em formar a carteira para os filhos, mas não se preocupa em ensinar os valores fundamentais, os princípios. E de nada vai adiantar, Jean, você tem filho, eu também tenho, a gente sabe que se você não ensinar o porquê você está fazendo aquilo, ou alguns comportamentos básicos, como você se comportar devido a... como você dá o devido valor ao dinheiro, como você dá o devido valor ao trabalho, que você não precisa consumir tudo aqueles produtos que você vai ser bombardeado constantemente na sua vida. Se você não fizer nada disso, uma carteira previdenciária não vai adiantar absolutamente nada. Na primeira oportunidade, teu filho ou tua filha vai se desfazer e vai deixar para trás todo um trabalho de uma vida que você construiu. Eu olhando para isso, vamos assumir então que esses princípios e valores sejam ensinados e os fundamentos estejam bem sólidos, você deveria olhar principalmente ações previdenciárias. O IRB hoje, ele não é uma ação previdenciária, é uma ação que já pagou bons dividendos no passado, mas é uma empresa que passa por uma situação bastante delicada e que precisa resolver, arrumar a casa antes de pensar em voltar a pagar grandes dividendos. Então, por esse grande motivo, eu descartaria logo de cara e olharia muito mais para o Banco do Brasil, que você mencionou, que é uma ação que, além de estar num preço relativamente interessante, a gente já falou isso publicamente várias vezes, é uma ação que está pronta para te pagar dividendo. Então, a partir do momento que você comprar ela, você já vai ter um fluxo de dividendo no curto prazo. Vai lá, Jean, pega uma você. Eu vou só complementar aqui, que eu acho que a gente fazendo essas perguntas e respostas é interessante, né? Porque sempre aparecem temas que a gente gostaria de falar um pouco mais, né? E essa questão de montagem de carteira para filho é um tema muito recorrente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente da grande maioria das pessoas em relação a isso. Eu já parei muito para pensar e eu cheguei à conclusão que eu não vou montar uma carteira para os meus filhos. Eu não farei isso. Porque são dois pontos. O primeiro que a minha própria carteira, no final das contas, será deles, né, futuramente. Então, eles vão herdar essa carteira. E segundo, que eu acho que se você pegar uma criança muito nova e gerar uma carteira, igual o Felipe falou, e entregar as coisas de mão beijada lá na frente, quando tiver 18 anos e tal, a vida fica muito fácil. Quando eu converso com amigos que têm o mesmo comportamento que você, essa é a grande preocupação. É você dar tudo de mão beijada, né, Jean? E assim, aí, então, o que eu acho que é interessante fazer é um processo de educação, igual você está falando, onde, no momento adequado, quando a criança tiver uma idade adequada, porque não adianta também a gente querer inserir a criança muito nova no meio de ação, porque não é objetivo. Criança tá aí para brincar, né? Então a gente vai educando aos poucos com algumas questões lúdicas. Mas o que acontece? Quando for o momento adequado, eu acho que o que o Barsi fez com a Lu é uma estratégia muito interessante. Então, você dá uma mesada, né, mostrando a questão do dividendo, a questão do aporte, né? Então, assim, o que eu chego para o meu filho, você tem ação, meu filho fala, porque essas luzinhas é onde ganha dinheiro, então, eu falo, aqui você consegue aumentar o dinheiro. Se você não vender, você vai conseguir aumentar o dinheiro. Então, você começa a colocar algumas coisas e, no momento certo, você auxilia, mas sem, de forma alguma, na minha opinião, entregar uma carteira pronta, de mão beijada, e sim ajudá-lo a entender um processo, como é que vai ser um processo de montagem disso ao longo da vida. Eu acho que aí é um caso mais interessante.